Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo quero trazer aqui atualizações da novela envolvendo Simone Tebet sobre o Ministério, enfim, uma novela que parece que não vai ter fim. O Ministério do Meio Ambiente, que tudo indica, baseado no que diziam interlocutores, já que agora ela está dizendo que não queria tanto assim o outro, que não tinha reivindicado nada, tá uma confusão danada, mas o Meio Ambiente, que parece que era a segunda opção dela, já tem nome, é o de Marina Silva, que partiu para cima, jogou duro e deixou Lula numa situação delicada, já que Lula tinha oferecido esse ministério para Simone Tebet, que tinha colocado condições. Eu quero falar também rapidamente de Flávio Dino, que teve a sua segunda baixa na equipe anunciada, e os deputados estaduais de São Paulo aprovaram algo que eu considero um absurdo. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos ontem 103 mil inscritos. Muito obrigado a todos aqueles que aqui estão. Quem não está inscrito ainda, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo. Comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. E estamos aqui dia 24, eu quero adiantar, um Feliz Natal para todos vocês. O vídeo que vai sair amanhã, um vídeo bem interessante, eu já gravei ele, porque amanhã eu vou tirar um dia para descansar, mas já deixei um vídeo gravado. Lula me autorizou, olha aí, vamos ver, eu vou deixar aqui um suspense no ar, um vídeo realmente que eu acho que é interessante a gente avaliar ali, e vai ter muito petista fanático surtado com essa autorização do Lula. E é o seguinte, um Feliz Natal, voltando aqui na questão, porque eu acho, independente da religião, é uma data para a gente não apenas comemorar o nascimento de Jesus, mas refletir em torno da sua vida. Eu já disse aqui várias vezes, sou cristão, sou espírita, respeito as diversas religiões, respeito quem também não tem religião, e a figura de Jesus acaba sendo uma dessas, que é admirada até por pessoas que não professam só aquela religião, porque é uma vida repleta de ensinamentos. Eu acho que é isso, é o que é importante nesse momento, a gente refletir para trazer isso para a nossa vida em busca de ser uma pessoa melhor, colaborando também na construção de um mundo melhor. Pessoal, então é o seguinte, Simone Tebet disse no primeiro turno, eu falei disso aqui já em outro vídeo mais específico, que não queria ministério, que o apoio dela ao Lula era pelo Brasil, porque precisava livrar o país do fascismo, era civilização contra a barbárie. Agora tá essa novela em torno do nome dela, para ver qual ministério que ela terá. O preferido era o do desenvolvimento social, que foi para o petista Wellington Dias. Aí Lula então ofereceu planejamento, que detalhe, já tinha sido recusado por Pércio Arida, é importante destacar, porque um amigo meu, muito querido por sinal, falou: Lula tá dando nó nas pessoas, a imprensa divulga aí, tudo mentira, e achava que o Pércio Arida, por exemplo, era um dos nomes que a imprensa tinha apenas especulado, mas não, o Pércio foi convidado e ele recusou. O André Lara Rezende também foi convidado em seguida e recusou. O Lula, inclusive, voltou agora, parece que está tentando convencer o Lara Rezende para aceitar. E ofereceu para Simone Tebet, que também não quis esse ministério. Tudo que eu trago aqui para vocês, pessoal, olha, 11h50 do dia 24, pode ser que a coisa mude rapidamente. E o Lula, então, que no começo foi muito cobrado por diversos aliados, digamos assim, da Simone Tebet na própria imprensa, porque ele deixou ela de lado, que não anunciou logo na primeira leva de ministros. Agora ele começa a virar um jogo. Por quê? Porque o PT alegou que o ministério que a Simone queria, do desenvolvimento social, é uma pasta que sempre ficou com o PT. E muita gente viu sentido, porque de fato sempre teve petistas à frente dela. E agora a Simone, que até então era vista como merecedora de tudo o que quisesse, começa a ficar com a imagem de que está querendo e exigindo demais. E assim, apesar do esforço da grande mídia, começa a ficar com o filme um pouco queimado, junto aos petistas. Eu tenho acompanhado aqui alguns canais de divulgação e a paciência de quem gosta do Lula com a Simone Tebet já está esgotada. E como ela já tinha se queimado junto à base que sempre a elegeu, uma base mais antipetista, pode ser que ela saia disso tudo menor do que quando entrou. E aí, depois do fim da novela, do Ministério do Desenvolvimento Social, começou a novela em torno do Ministério do Meio Ambiente. Lula, segundo vários sites de notícias, ofereceu esse ministério para Tebet, que disse que só aceitaria se a Marina aceitasse, primeiro, não ser ministra, já que tudo indicava, e era uma coisa tanto quanto óbvia, que a Marina era, digamos assim, a número 1 para assumir essa pasta. Então ela colocou condições da Marina não querer esse ministério mais e dela aceitar ser uma autoridade climática. Uma coisa meio esquisita para sair viajando pelo mundo, enfim, para falar do Brasil e tudo mais. Por que que ela exigiu que a Marina aceitasse essa autoridade? Porque se a Marina não aceita nada envolvendo, eu vou trazer atualizações sobre isso, meio ambiente,
ficaria um pouco ruim para a própria Simone, que passaria a ideia de que, puxa, a Simone rifou Marina Silva, e aí traria algum tipo de constrangimento. E aí, meio que essa autoridade climática ficaria como se fosse um prêmio de consolo, né? Olha, Marina, já que você não foi ministra, vai virar essa autoridade, um cargo, insisto, um tanto quanto esquisito. Mas o que aconteceu? Marina não cedeu, não quis abrir mão do ministério e não quis ser autoridade climática. Eu vou deixar o link, vai falar que, de acordo com fontes do gabinete de transição, ouvidas pela reportagem da CNN, a possibilidade de influência do agro na área de atuação da ambientalista está sendo vista como um empecilho para a aproximação dos dois nomes desejados por Lula no alto escalão do governo. E diversos ambientalistas começaram uma pressão imensa, não apenas a favor de Marina, como contra Simone Tebet, que é do Mato Grosso do Sul e tem lá alguma ligação com o agro. O colunista Paulo Capelli, do portal Metrópole, chegou a trazer informação de que Lula só iria decidir sobre o Ministério do Meio Ambiente depois do Natal e que havia possibilidade ainda, de ser Simone Tebet ou Marina Silva. O entorno da Marina, vejam bem a pressão que foi acontecendo. Eu acho engraçado, é isso que eu falei aqui no outro vídeo. Elas mesmas, assim, elas falam um pouco diretamente. Elas falam através dos seus interlocutores, dos seus aliados, e o entorno da Marina chegou a afirmar que seria Ministério do Meio Ambiente ou nada. E caso ela não fosse para o governo, ela iria se empenhar na defesa de políticas públicas para o meio ambiente como deputada federal. Então ela seria uma voz combativa lá na Câmara dos Deputados, ela que foi eleita pelo estado de São Paulo. E ela recusou esse convite para ser autoridade ambiental, autoridade climática, melhor dizendo, o que complicou a situação de Simone Tebet. E aí o que aconteceu? Kennedy Alencar, que antecipou uma derrota para Tebet quando anunciou em primeira mão, foi o Kennedy, o Wellington Dias para o Ministério do Desenvolvimento Social. Ele anunciou na noite do dia 23 que Marina Silva será a ministra do Meio Ambiente. Kennedy, vale lembrar, é muito ligado a diversas figuras do PT e, olha, tem sido portador de más notícias para Simone Tebet. Insisto, essa do Ministério do Desenvolvimento Social, ele trouxe antes de muita gente. Inclusive existia, não, calma aí, Lula não decidiu ainda. Depois veio a confirmação do próprio Wellington Dias. Agora, ok, vamos supor aqui, vamos acolher essa notícia do Kennedy Alencar, que por conta de ter dado o furo anterior, merece aqui alguma credibilidade em relação à notícia. Considerando que, ok, ela vai ser ministra, mas se ela não for, essa viagem que eu vou fazer aqui rapidamente no tempo vale a pena. Marina, que era do PT, foi ministra do Lula, rompeu na ocasião, passou a ser uma crítica muito dura do PT e do Lula. Em 2014, candidatou à presidência, comeu o pão que o diabo amassou, com uma campanha da Dilma Rousseff, que a própria Marina considerou muito violenta. Consta, inclusive, agora em 2022, que a Marina não quis se aproximar de Ciro Gomes, por causa do João Santana, que era um marqueteiro da Dilma na época e era um marqueteiro de Ciro Gomes agora. Mas uma coisa estranha, eu cheguei a falar disso aqui na época, supondo que esse de fato tenha sido o motivo, porque, igual eu falo, essas figuras, elas mesmas, elas têm dificuldade de confirmar algo, mas sim, a Marina Silva criticava a presença de João Santana na equipe do Ciro. Agora, como eu falei aqui em outros vídeos, curioso, porque o João Santana era um profissional que estava ali, e não era o João próprio, pode ser que ele sugira muitas coisas, mas quem define e fala pode ou não pode é a equipe de campanha. Então a Marina não quis se aproximar, supondo, do Ciro por conta do João, mas se aproximou do PT que pagou o João e que mandou o João fazer essa campanha que a Marina considera agressiva contra ela em 2014. Então, assim, a prova de que não era a culpa do João é que ele saiu e a blogosfera petista, esses blogs e sites, na época abastecido com dinheiro público também, continuou atuando para destruir reputações no campo progressista que ousassem cobrar ou questionar Lula e o PT. Então, se o problema fosse o João, com a saída dele da campanha, como saiu imediatamente, assim que acabou a campanha, esse problema deixaria de existir e não deixou. O Ciro agora, em 2022, 2018 também, sofreu muita campanha, fake news que eles publicavam contra Ciro Gomes, como já publicaram no passado contra Marina Silva, mas aí, de uns tempos para cá, a Marina foi reduzindo o tom das críticas, eu fui observando esse movimento, até porque eu sou um ex-eleitor de Marina, votei nela em 2014, é alguém que eu sim tenho alguma admiração, acho que naquela ocasião o Brasil perdeu uma chance, dela ter se elegido presidente da República, aí veio aquela tragédia toda com a Dilma Rousseff e tudo mais. Mas de uns tempos para cá ela
veio reduzindo o tom das críticas, começou a dar sinais de que aceitaria uma aproximação, e por ter Bolsonaro do outro lado, olha, aí todo mundo que tinha algum tipo de desentendimento, ou quase todo mundo, com Lula, né, usou Bolsonaro como, não, peraí, né, então beleza, eu vou aceitar tudo que fizeram comigo, vou engolir tudo com casca e tudo, porque tem Bolsonaro do outro lado. Então, em nome disso, né, aí aquela briga era só a civilização contra a barbárie. Aí a gente pensou assim, beleza, aí quando a civilização vencer, opa, aí beleza, vai continuar agora algum distanciamento crítico, porque é importante que o PT tenha uma oposição não só de bolsonaristas, mas também uma oposição de quem, né, se diz progressista, uma oposição chamada à esquerda. É importante ter isso, eu considero que sim, porque senão vamos manter essa polarização e até quando? Aí a Marina então veio reduzindo o tom das críticas, se aproximou, né, declarou apoio e fez campanha como se nada no passado tivesse acontecido, mas com a justificativa, opa, Bolsonaro está do outro lado, se elegeu deputada e agora, segundo Ken de Alencar trouxe, aceitou ser ministra. Coisas da política. E beleza, a gente tem que considerar que para um ministério que teve Ricardo Salles, né, ter Marina Silva já é um ganho por si só. Resta saber. Isso aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês e que é um ponto para muitos polêmico, a gente tem que começar a pensar nisso também. Qual será o papel das ONGs e como será o comportamento da Marina e do governo Lula em relação a essas ONGs? Muitas, né, com dinheiro de fora, que salvo raras e louváveis exceções, não querem o nosso bem. Eles usam argumento, preocupação com o planeta, não sei o quê. Então eles não querem o nosso bem, querem os nossos bens, como denunciou muito bem Aldo Rebelo no Canal Livre da Band de semana passada. Então é só para a gente ficar atento em relação a isso, mas claro, a Marina Silva entende demais do assunto e, como ministra, acredito que ela terá, né, e torço para que ela tenha uma boa atuação. De todo jeito, uma péssima notícia para Simone Tebet, que ficou sem seu ministério preferido, voltando aqui, desenvolvimento social, que ela disse ao Lula agora que nunca reivindicou, certamente percebendo o desgaste que está acontecendo dela ser colocada como exigente demais, tenta sair por cima para não admitir também que foi derrotada. E fica agora sem esse segundo ministério preferido na lista dela. Vamos ver se ela vai aceitar algum ou se ficará sem. Kennedy Alencar, na mesma matéria que antecipa a Marina ministra, disse que o destino de Tebet continuava em aberto até a noite do dia 23, mas Lula decidiu que vai colocá-la no primeiro escalão. Ele pretende encontrar um ministério de peso para a senadora. Bom, então encerrando esse assunto, rapidamente aqui, Flávio Dino teve mais uma baixa antes mesmo do governo começar. Após críticas da equipe de transição, coronel escolhido por Dino recusa convite para assumir Secretaria de Políticas Penais. Então, já tinha uma baixa, que era o Camata, que aí no caso o Dino, né, recusou ali, revogou a indicação que tinha feito para ser o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Já falei sobre isso num vídeo específico. E agora o coronel, aí ele recusou e em nota disse ter conversado na sexta com o Dino e afirmou ter recusado o convite por causa de questões familiares de natureza pessoal. E uma matéria vai dizer que o anúncio ocorre após integrantes do grupo de transição encarregado de discutir a segurança pública no país terem criticado duramente em uma carta enviada a Dino, a nomeação do coronel. A equipe apontou relação de Restivo com o massacre do Carandiru, como é conhecida a chacina ocorrida em 92, que causou a morte de mais de uma centena de presos, e afirmou que Dino errou ao indicá-lo. Então, um amigo até brincou num grupo de zap, né? Mais uma baixa e Dino pode pedir música no Fantástico, que já são duas antes mesmo do governo começar. Já disse, repito, gosto do Flávio Dino, mas ele começou já queimando, né, ou queimado por muitos aí, questionado antes mesmo de assumir oficialmente como ministro da Justiça. E por último, tweet do Antônio Neto, presidente do PDT na capital paulista, denunciando algo que considera um absurdo lá em São Paulo. Disse Antônio Neto: sim, sob barulho das badaladas dos sinos de Natal, a Assembleia de São Paulo, em votação simbólica, reduziu o imposto, né, sobre heranças de 4% para 0,5%, o menor do Brasil. São menos 4 bilhões para saúde, educação, moradia e transporte. Na contramão, isso aqui é bom reforçar, das melhores práticas internacionais. Porque no mundo civilizado, digamos assim, ou no mundo desenvolvido, para usar uma expressão melhor, você tributa mais renda e patrimônio e alivia o consumo, que o consumo pesa e principalmente sobre os mais pobres. Aí na contramão, em vez de aumentar a tributação, não, eles reduziram sobre patrimônio. Então, o que a gente tem que fazer? Cobrar, denunciar. E aqui o Antônio Neto traz
Vamos torcer para que aconteça. Acertadamente, o secretário Felipe Salto indicou o veto ao governador Rodrigo Garcia. Disse ele que mais, deveríamos estar avançando para uma alíquota progressiva, até 8%, que já é autorizado pela nossa Constituição Federal, sobre grandes heranças e desonerando definitivamente as pequenas heranças. Concordo com o Neto aqui. É impressionante a capacidade dos nossos legisladores em agravar a tragédia tributária que vivemos no Brasil. Seguimos onerando o consumo e desonerando renda e patrimônio. Detalhe, o PL aprovado é do deputado fascista, palavras do Neto, Frederico Dávila, aquele dos ataques ao Papa Francisco. Então eu espero, sem muita expectativa, que Rodrigo Garcia vete esse absurdo. Só para vocês terem noção, nos Estados Unidos esse tipo de imposto gira entre 29% e 40%. Na Europa, na casa dos 40% até 50%. Japão, mesma coisa. E no Brasil, agora lá em São Paulo, 0,5%. Lamentável. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Bora compartilhar esse vídeo, espalhar para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.